No vídeo de hoje falaremos sobre a Azul, uma das empresas aéreas, uma das maiores do país, que passou por um momento aí muito difícil durante a pandemia. Aliás, esse tipo de empresa foram as categorias que mais sofreram durante a pandemia. E vamos dar uma olhada aí nos resultados do segundo trimestre para verificar até que ponto a empresa foi atingida pelas medidas aí de restrição e controle aí da pandemia. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Começando então pela história da empresa, em 2008 a Azul foi fundada pelo empresário David Newman, é, com foco em voos regionais. Em 2009, a empresa já atinge a marca de 1 milhão de passageiros transportados. Em 2012, ocorre a fusão da Azul com a Trip, criando a terceira maior empresa aérea do Brasil, atrás de Gol e TAM. Em 2014, a empresa começa a oferecer voos internacionais com rota para os Estados Unidos. Em 2017, ocorre a IPO na Bolsa de Valores e em 2019, a empresa compra licenças de voos e decolagens da Avianca, passando a operar também no aeroporto de Congonhas. Aliás, essa era uma curiosidade da operação da Azul. Ela concentrou suas operações principalmente no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e não tinha voos diretos ali de São Paulo para outros lugares do país. Aqui temos a composição acionária da empresa. O fundador tem um capital de 4% da empresa. A Trip segue com 6%, devido ao processo de fusão das duas empresas. E a United Airlines possui 8% da empresa. As ações são negociadas tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de São Paulo. Começando com os dados operacionais da empresa, nós temos o RPK, que é Revenue Passenger Kilometer, ou seja, passageiros quilômetros pagos, que para voo doméstico apresentou um patamar 6,5% maior do que o ano de 2019. O ano de 2020 não representa um dado adequado de comparação por conta das medidas restritivas da pandemia. O ASK, Available Seat Kilometer, que são os assentos quilômetros disponíveis, apresentou um aumento de 12% nos voos domésticos. O resultado desses dois indicadores é que a taxa de ocupação das aeronaves caiu de 82% para 78%. Para voos internacionais, o cenário é muito pior, com a redução de quase 80% do RPK em relação a 2019. Reflete esse cenário de maior restrição de viagens entre países por conta da pandemia. Lembrando que, nesse caso, o avião acaba sendo um grande vetor de envio de variantes novas para outras regiões do mundo. Um dado interessante da empresa é uma parceria que ela está fazendo com a empresa Lilium. O objetivo é a operação de aeronaves elétricas com decolagem vertical, a começar em 2025. Dando, dando certo essa operação, devemos ter a conexão de diversas novas cidades na malha, principalmente no interior do país, que é um mercado bastante interessante. Logicamente, isso vai depender do preço que vai ser ofertado para esse tipo de serviço. Um ponto que ajuda bastante a operação da empresa é o cenário de vacinação, que leva a maior normalização do transporte aéreo. Lembrando que a variante Delta chegou a provocar fechamento em Israel, a gente precisa verificar como é que será o efeito dessa variante aqui no Brasil. O dado positivo é que o Brasil já está com a população com maior percentual de vacinação que diversos países chaves. Por outro lado, as vacinas usadas no Brasil, percentualmente, né, a gente tem uma maior uso de vacinas com eficácia mais baixa, por exemplo, que Estados Unidos e Reino Unido. Mas, de certa maneira, esse resultado acaba sendo positivo, o efeito da vacinação, uma vez que nos garante ali que teremos um transporte aéreo mais próximo da normalidade.
Apresentando agora um outro indicador da empresa, o PRASK, que é a receita de passageiros por assento quilômetros oferecidos. Houve um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior, uma recuperação, indicando uma recuperação desse indicador de preço. Vale destacar a questão da expansão da Azul Cargo, que se tornou importante fonte de receita para a empresa durante a pandemia. Me lembro de ver fotos aí durante o início, principalmente da pandemia, onde a gente via aviões de passageiros sendo transformados ali para permitir o transporte de carga. Falando um pouco agora sobre o caixa da empresa, que é necessário para manter a operação adequada. Nesse sentido, a operação do segundo trimestre já gerou um caixa positivo, na ordem de 400 milhões de reais. Completando o cenário e responsável aí pelo aumento significativo no valor em caixa, a gente tem ainda a emissão de bonds com vencimento em 2026, que fez com que a empresa tivesse aí um bom valor em caixa no momento. E falando um pouco em dívidas, um dado positivo apresentado pela empresa que chama atenção é a sua capacidade de emitir dívidas em patamares de juros mais baixos que a concorrência direta. Isto mostra um bom entendimento do mercado a respeito da capacidade de pagamento da empresa. Esse é um gráfico interessante que apresenta bem o que ocorreu com a capacidade doméstica de transporte de passageiros, né, desde o início e o primeiro pico da pandemia. E mesmo com o aumento de casos que a gente teve no começo do ano de 2021, o patamar de queda já não foi o mesmo patamar registrado lá no primeiro momento da pandemia. Outro comentário que vale ser observado é que as tarifas médias vendidas pela empresa já estão em patamar acima do ano de 2019, com maior destaque para as viagens a lazer. As viagens corporativas, ainda que em menor grau, já apresentam um resultado ligeiramente maior do que no ano de 2019. A área de transporte de cargas da empresa ganhou maior relevância, uma vez que foi importante fonte de receita durante a pandemia. O prazo de entrega médio da seção de cargas da empresa está em 2,8 dias para qualquer lugar do país. É interessante que a empresa pegue carona nesse aumento do comércio eletrônico, que pode trazer receitas cada vez mais relevantes aí para o futuro. Em 2021, para se ter uma ideia, a expectativa da empresa é dobrar a receita da Azul Cargo em relação ao que ocorreu em 2019. Outro ponto importante para a empresa durante esse período crítico foi o fato de ter clientes, né, com a sua própria marca de cartão, adotados com a bandeira Visa, que é uma forma de manter o engajamento dos clientes, mesmo quando eles não estão voando ou usando serviços da empresa. E mesmo com esse cenário todo, a empresa está tomando medidas para melhorar o serviço fornecido ao passageiro, com a instalação de kits Wi-Fi em várias aeronaves. Há também uma campanha promocional, no qual foram pintadas algumas aeronaves com personagens da Disney, em uma parceria entre a Azul e essa empresa americana. Trazendo agora as projeções da empresa, a gente vê claramente o efeito do câmbio do preço dos combustíveis, que afeta muito a receita da empresa, já que seu principal custo é com combustível e o câmbio também afeta boa parte das dívidas em dólar que a empresa tem. Algum ganho em produtividade é prometido e também podemos ver aí um impacto bastante positivo de ganhos aí da Azul Cargo. Para 2025, a empresa aposta no crescimento do país e na troca da frota de aeronaves por aeronaves mais econômicas, principalmente. Fechando esse raio-x dos resultados gerais da empresa, chama atenção a queda de 43% das receitas com passageiros, principalmente viagens ao exterior. Já a receita de outras áreas mais que dobraram, chamando atenção para a Azul Cargo. O resultado financeiro tem grande influência das operações cambiais que afetaram o EBITDA. E houve um ajuste que trouxe de volta
o cenário de lucro para uma projeção um pouco mais próxima aí da realidade. Olhando um pouco melhor aí para o histórico da empresa, depois de um lucro em 2018, em 2019 a empresa já vinha registrando prejuízo. A pandemia, evidente, afundou de vez o resultado da empresa. Desta forma, a relação preço por lucro não faz nenhum sentido como parâmetro de comparação, uma vez que a empresa vem recentemente registrando prejuízos. E também por conta dos resultados, não tivemos pagamento de dividendos ainda nas ações da Azul, o que é um ponto relevante, uma vez que boa parte dos investidores optam por empresas que são boas pagadoras de dividendos. O valor patrimonial da empresa, que já estava no campo negativo, no ano de 2020, afundou mais ainda por conta da pandemia, chegando aí de 3 negativos para R$ 11 negativos por ação, praticamente. E da mesma forma que a relação preço por lucro não tem nenhuma relevância, também a preço por valor patrimonial não tem relevância, uma vez que o valor patrimonial está no campo negativo. A relação dívida líquida por EBITDA, que até 2019 estava em um patamar adequado, durante o ano de 2020 essa relação praticamente explodiu. Com tudo se estabilizando, esperamos ver aí em que patamar vai ficar esse indicador. Precisamos pegar um ano aí de operação adequada da empresa para poder avaliar melhor aí esse EBITDA e o que restou da dívida aí da empresa durante o período. Essa aqui é uma comparação do caixa da empresa com a dívida e essa comparação nos traz um indicativo de que, pelo menos para a dívida próxima, não existe nenhum problema de pagamento por parte da empresa. De 2024 para frente, a gente percebe que existem muitos compromissos, principalmente em dólar. A exposição da empresa a essa variável, ao câmbio, realmente é bastante significativa. A empresa está sendo negociada aí próximo a R$ 35, com uma projeção dos analistas para perda de valor aí em torno de 23% em média, na média dos analistas. Não calculamos o valor intrínseco, porque não faz sentido, uma vez que o valor patrimonial e o lucro por ação estão no campo negativo. Vendo um pouco agora o investimento de quem investiu no passado nessa empresa, quem investiu há um ano atrás, o rendimento foi positivo, pois pegou um preço aí no auge da crise e teve um rendimento de quase 30%. Para quem investiu há 5 anos, o rendimento foi bom, mas nada muito espetacular. Lembrando que a gente está falando de ações, né? E são ações, principalmente esse tipo de empresa, com um grau de risco um pouco maior, aí, uma volatilidade um pouco maior. Finalmente, vamos falar aqui das características que a gente tem do lado positivo e negativo de investir nas ações da Azul. Do lado positivo, a gente tem a recuperação do mercado doméstico, o que é bastante significativo para a empresa. Essa busca de novas tecnologias pode resultar em ganhos futuros interessantes. O caixa da empresa, apesar de tudo, está com valores robustos e o crescimento a ser explorado ali na área de cargas, uma vez que a empresa se adaptou ali e conseguiu trabalhar bastante nessa área. Do lado negativo, a gente tem a demora aí para a liberação do tráfego internacional, né? Então, vários países com restrições no mundo inteiro para viagens, e a procura de voos internacional por conta disso está muito mais baixa. O lucro e o valor patrimonial estão nos campos negativos, ou seja, a gente tem prejuízo e a gente precisa ter uma recuperação desse valor patrimonial da empresa também. A empresa não tem sido pagadora de dividendos e a relação dívida por EBITDA está num patamar bastante elevado. A gente precisa ver quais que vão ser as saídas para a empresa conseguir fugir aí um pouco desse cenário e se recuperar. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação você gostaria de ver em um próximo vídeo.